de homens, né? E a gente supervaloriza muito isso e acaba não usufruindo da verdadeira identidade que é ser filho de Deus, que é vir de Deus e não de homem nenhum, né? E aí então, depois que a gente tentou ter uma clareza e uma convicção de quem nós somos, em Deus, a nossa verdadeira identidade, a gente falou, então, depois de ter convicção e clareza de quem você é, seja você mesmo. E aí a gente mostrou aqui que vale a pena ser você mesmo, porque é bem mais fácil ser você mesmo, é bem mais simples do que tentar ser uma outra coisa. É bem mais difícil viver com máscaras, com disfarces, coisa já muito antiga. É uma ferramenta. E Johari é nada mais, nada menos que a junção dos dois nomes, dos dois psicólogos que criaram essa ferramenta, né? Que é o Joseph Luft e o Harry Lincoln. Metade do nome de um, o Jo, e o outro, Harry, né? São dois psicólogos. E eles criaram essa ferramenta para ilustrar o processo de dar e receber feedback. Então, vocês vão ver que ela ajuda muito no autoconhecimento, a gente se enxergar melhor na nossa interação, nos nossos relacionamentos interpessoais, né? A princípio, assim, por isso que eu não pretendo falar só hoje, eu acho que eu vou continuar na quinta-feira que vem, porque a princípio vocês vão ver que é um pouco de gráfico e tudo, às vezes é muita informação, mas logo vocês vão se familiarizar e eu tentei trazer de uma forma mais didática possível para todo mundo entender e tirar proveito disso, porque o processo de feedback, de dar e receber feedback, ele faz parte das interações, né, dos nossos relacionamentos. E é fundamental para o nosso autoconhecimento. Porque eu consigo me ver melhor a partir do outro, né, do feedback, da visão de como o outro me vê. E, então, bem didático. Aí eu pensei em janela. Por que janela? Janela de Johari, uma janela que vai tentar mostrar. Então, essa é uma janela fechada, né? Para que serve uma janela? Qual que é a função de uma janela? É exatamente abrir a janela. E uma mesma janela, ela pode abrir para vários lugares, não é? Uma mesma janela pode mostrar várias visões. Como nós vimos aqui, nós somos únicos, né? Então, cada um tem a sua janela. Cada um vai tentar enxergar, então, vai abrir essa janela e vai tentar enxergar o que tem ali. Porque, para mim, é diferente, né? Porque vocês vão ver, eu vou ver uma coisa e vocês vão ver outra. Então, não tenha medo. Para tirar maior proveito dessa experiência, é exatamente isso, é não ter medo de abrir a janela. Não tenha medo do que você vai ver. Você vai ver você, né? Como você é. E vale a pena ser você mesmo. Quem estava aqui quinta-feira passada, saiu daqui convicto disso, não foi? Que vale a pena? Então, dar e receber feedback, como eu disse, é muito importante, é fundamental nos nossos relacionamentos, para o autoconhecimento e para a gente crescer como pessoa, né? E isso acontece na interação, através da comunicação ou a partir da comunicação. E leva ao autoconhecimento. A gente cresce no autoconhecimento e a gente passa a melhorar os relacionamentos, ter relacionamentos melhores. Só que, como a gente viu aqui também, a gente tem medo. A gente tem um pouco de medo, um pouco de receio. Às vezes a gente até tem muita facilidade de
feedback, até dá feedback demais. Mas a gente tem um pouco de receio de ouvir, né? Acho que a gente tem um pouco de medo desse botãozinho vermelho aqui. A gente viu também isso, né? A gente tem medo um pouco da rejeição e a gente vai falar mais sobre isso também hoje. Então vamos começar propriamente na janela. A janela de Johari, ela tem 4 quadrantes, que a gente pode... Somos nós divididos em 4 áreas, né? Cada um de nós. Então, tem o primeiro quadrante, a arena, ou a área livre, que a gente chama de eu público, né? Que é tudo que há de conhecido para mim e para os outros. Eu e os outros sabemos. Então, é tudo que está realmente exposto. Depois eu vou explicar melhor, só para vocês conhecerem. O outro quadrante é a mancha cega, onde tem as informações, os dados, as experiências que os outros sabem, mas eu não sei. Será que tem coisa que os outros sabem de mim e eu não sei? Tem, e eles não dizem, muitas vezes, né? A outra fachada, o outro quadrante é a fachada, que é o eu oculto. Só eu sei, os outros não sabem. Então, estão começando a compreender? Todo mundo sabe, eu e os outros sabemos, só os outros sabem e eu não, né? E tem outra área de mim, outra parte de mim que só eu sei e os outros não sabem. E tem a última, que é o desconhecido. Ninguém sabe ainda. Que é exatamente, o pastor Josias fala muito aqui do inconsciente, né? Então, olha só. Então, essa coluna é o conhecido por mim. Então, é a parte que eu conheço. E essa daqui é a parte que eu não conheço. E aqui é o processo de receber feedback. Então, quanto mais eu amplio, mais... E não se preocupe não que eu vou repetir, e no final vocês vão entender. Vai ficar mais claro. Então, quando eu amplio, né, eu recebo mais feedback. E quando eu recebo mais feedback, eu consigo me enxergar melhor. Melhora o meu autoconhecimento, né? E com certeza melhora as relações. E aqui já é a parte que os outros não conhecem e a parte que os outros conhecem. Eu, conhecido pelos outros e por mim. Né? O primeiro quadrante, então, ó, eu conheço e os outros também. O segundo quadrante, os outros conhecem, eu não. Aqui, os outros não conhecem, eu conheço. E aqui, ninguém conhece. Até aqui deu para entender? E aqui é o processo de dar feedback. Então, o que acontece? As informações desses quadrantes, elas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas. Então, à medida que você amplia, olha aqui, eu vou chegar perto só para tentar explicar, mas depois vai ficar mais claro. Se eu ampliar a minha área pública, a minha arena, o que vai acontecer? Se eu ampliar ela para cá, o que vai acontecer com as outras? Então, automaticamente, quando eu amplio, né, uma vai alterar a outra. Então, elas não são estáticas. E isso acontece quando a autoconfiança recíproca vai aumentando. Não faz sentido? Então, quanto mais aumentando a confiança, maior o intercâmbio de comunicação, né? Mais eu fico segura para me expor, mais eu revelo de mim. Então, quanto mais eu revelo, eu torno público, eu estou aumentando a minha arena.
eu estou aumentando, né, as informações que se tornam públicas, que os outros também conhecem, né? E nós vamos ver que isso é muito bom. É lógico que tudo tem seu equilíbrio. Então, vamos tentar entender melhor, então, cada quadrante. Só para reforçar que eu já falei um pouquinho. Então, na arena, que é o eu público, é o único lugar onde as informações estão claras e livres, né? É uma troca aberta de informação entre eu e os outros. É todo o meu comportamento que é público e está disponível. Como eu falei, essa área aumenta a partir do aumento da confiança, né? Quando cresce a confiança, mais eu vou dar informação. Então, aqui são os dados, as experiências, tudo que eu deixo os outros saberem, que eu exponho, certo? A mancha cega, então, é a parte que os outros sabem e eu não sei, né? Então, são informações sobre nós mesmos, que às vezes nós ignoramos ou não percebemos, mas os outros percebem. Os outros nos observam e percebem, né? Então, os outros sabem de nós e, na maior parte das vezes, não falam. Por quê? Muito simples. Ou porque não tem liberdade, ou porque tem medo de ofender, né? Tem medo da minha reação, de como eu vou reagir, e acabam não dizendo. E tudo isso vai prejudicando os relacionamentos, né? Porque um não dá feedback, o outro não recebe, e aí a gente vai vendo a janela de Johar é exatamente para a gente compreender esse processo e entender o quanto é importante, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as pessoas, a gente, o tempo todo, a gente está dando informações para as pessoas que a gente não está percebendo, as pessoas estão observando. Na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de reagir, né? Nossa maneira de se relacionar em geral. Então, a fachada é exatamente aquilo que eu escondo, que eu não deixo que os outros fiquem sabendo. Aquilo que só eu conheço, né? E não deixo os outros saberem. E isso a gente falou muito quinta-feira passada, né? Que é por medo da rejeição, porque eu sempre acho que, será que se eu me revelar, se eu me mostrar, se souberem como eu sou realmente, vão continuar me aceitando, né? Vão continuar me amando, vão me dar um emprego, né? Se souber a minha opinião, se souber a minha percepção, né? E quando esses psicólogos eles criaram, foi mais para trabalhar e para entender grupos, mas a gente está em grupo o tempo todo. E nós que estamos na igreja, então, né? Nós estamos em grupos maiores, em grupos menores, é o grupo familiar, a classe de domingo, é o culto maior. Então, assim, nós estamos o tempo todo nos relacionando, né? Então, foi exatamente o que a gente falou. Por que esse medo? É justamente a pessoa que é mais insegura. Por que tanto medo de se mostrar? De achar que... E aí entra também na primeira vez que a gente falou, né? A pessoa constrói uma autoimagem, um autoconceito distorcido de si, através da sua história, de tudo aquilo que ela recebeu, e ela passa a acreditar naquilo. Ela passa a acreditar e aquilo torna para ela a sua identidade, mas é uma falsa identidade. Mas ela passa a viver, às vezes se achando menor, às vezes se achando sem valor, às vezes se achando indigna, às vezes se achando incapaz, né? E aí ela se esconde, ela se retrai, mas a gente viu que só se mostrando, só correndo algum risco, é que realmente as pessoas vão nos amar como nós somos. Não tem outro jeito. A gente só nos revelando de alguma forma, de alguma coisa, dando alguma informação para as pessoas, que as pessoas vão poder dar feedback para a gente, né?
né? Então, só nos mostrando, correndo esse risco, é que a gente vai conseguir aceitação, que é o que a gente quer tanto, né? Então, muitas vezes, por medo de ser avaliado, ó, o botãozinho vermelho, né? De ser avaliado, de ser julgado, de receber de ser atingido no sentido de ter uma reação do outro mais agressiva, né, inesperada. Então, por todas essas coisas. E também, quando a gente tem a intenção de controlar e manipular o outro. Então, a gente esconde o que a gente é, para a gente poder controlar o outro, para a gente poder manipular o ambiente, a família, o outro. E se não correr esse risco, você nunca vai saber o que é realidade, o que é irrealidade nas suas suposições, nas suas dúvidas. E são exatamente pensamentos como esse que nos levam a não se expor, né? Você fala assim, não, mas vão me rotular, mas se eu expor, que reação vão ter, né? Será que vão me entender? E a gente deixa de se expor e a gente deixa de crescer. Com certeza é mais arriscado. As pessoas que interagem mais, que são mais ativas no grupo, elas correm risco sim, de não serem entendidas. O que eu falei aqui daquela frase do autor do livro, né? Sempre vai ter quem goste de mim e quem não gosta de mim. Então é melhor ser eu mesmo. Por quê? Pelo menos quem gosta de mim, gosta mesmo de mim. Né? Essa frase eu tomei para mim desde quando eu li esse livro e eu gosto muito dela. Então, assim, sempre vai ter quem vai concordar, quem não vai concordar, quem vai identificar, quem não vai identificar. Por isso que vale a pena ser você mesmo, porque é um desgaste de energia muito menor. É muito mais simples, né? Do que ficar... E a gente vai reforçar isso, a gente vai falar também mais sobre isso. Dispõe a correr o risco, as pessoas se desarmam, as pessoas ficam mais à vontade, porque elas falam assim, ufa, ela é humana igual eu, porque as pessoas têm os mesmos medos. Quando a gente se dispõe a mostrar as nossas fraquezas, as nossas limitações, é mais fácil as pessoas nos aceitar do que a gente ficar tentando disfarçar, né? E o último quadrante, que é o desconhecido, que são as características sobre nós, às vezes até da nossa personalidade, que a gente ainda não sabe e nem os outros, as nossas motivações inconscientes, né? O nosso inexplorado. Mas como o processo de crescimento, de autoconhecimento é dinâmico, né? Quando eu saí daqui, eu já não sou mais a mesma de quando eu entrei. Então, esse processo, ele é dinâmico. Então, a gente está sempre descobrindo, e quanto mais eu me disponho a arriscar, a experimentar novas coisas, novas experiências, a me expor um pouquinho mais, é lógico que a gente está falando tudo aqui de coisa equilibrada, né? Então, quando eu me disponho a fazer isso, eu vou descobrindo coisas novas. Quem aqui já não passou por uma experiência de falar assim, nossa, de repente apareceu um desafio, não sei, não é pra mim, não dou conta. Depois eu falo assim, nossa, eu não sabia que eu dava conta de fazer isso, né? Eu tenho assim, descoberto, para fazer esse PowerPoint aqui, eu não sabia que eu dava conta. Então assim, estou descobrindo coisas. E a gente está sempre descobrindo. Então, esse desconhecido, também, quando a gente vai se expondo ao mundo, a gente vai se dispondo a correr esse risco, a gente vai ampliando a nossa área de conhecimento, a gente vai tornando público para a gente mesmo coisas sobre a gente que a gente não sabia. E aí vai diminuindo essa área, né? Essa área do... Então, aqui todo mundo sabe, aqui só os outros sabem, aqui só eu sei, e aqui ninguém sabe, ainda. Essa palavra, existem muitos materiais, livros sobre a janela de Johari, porque é uma coisa
já há muito tempo trabalhado nas organizações e tudo. Mas o livro que eu estou usando é esse livro, tá? Desse autor aqui. E como ele traz não só a janela, mas ele traz alguns exercícios, algumas coisas, por isso que eu pretendo continuar para a gente falar um pouquinho mais de feedback, que é muito importante, né? Então, dentre as várias posições, vamos ver as 4 principais, assim, da extrema ampliação de cada área, né? Para a gente conseguir entender. Então, deixei no cantinho aqui para a gente lembrar, para a gente não esquecer. Então, primeiro, a janela ideal. Qual que vocês acham que seria? A arena o quê? Ampliada? É, ampliada. Quer dizer, não ampliar a arena? É, mas não totalmente ampliada, assim, que ela abafe todas as outras, mas que ela seja maior que as outras. Uhum. É, ampliada, né? É isso mesmo. Então, se a arena for ampliada, então a gente vai fazer isso, a gente vai ampliar ela, vai puxar. Então, o que vai acontecer com os outros? Então, a gente automaticamente, a mancha cega, a fachada e o desconhecido vão diminuir. É engraçado que o desconhecido é o menor de todos, né? Uhum. Porque é um movimento, né? Não é estático, é um movimento dinâmico. Então, também é uma coisa didática, né? Para a gente poder entender. Mas é mais ou menos isso mesmo. E aquilo que a gente falou, isso ela só vai ampliar quando a gente se dispor a correr o risco, né? De se revelar mais. É claro que ninguém deve e nem precisa ter uma arena ampliada em todas as relações, para todo mundo. Ninguém precisa fazer isso, nem deve. Mas, nas relações mais significativas que a gente tem, o ideal é que a gente, quanto mais a nossa opinião, a nossa percepção, os nossos sentimentos, as nossas intenções se tornarem públicas, melhor vai ser o relacionamento. Por quê? Porque ninguém vai precisar ficar imaginando nem adivinhando nada. É tudo muito mais simples, né? Não tem adivinhação e nem a tendência até de julgamento, porque a gente fica pré-julgando, a gente fica imaginando, porque a pessoa não se mostra, né? Então, quando não há uma revelação, uma exposição, a tendência é ficar se imaginando, pressupondo, né, coisas sobre a outra pessoa. E essa é a janela ideal, porque é o maior equilíbrio entre o dar feedback e receber feedback. Significa que a pessoa é equilibrada, ela tanto dá muito feedback, como ela também recebe feedback, né? Então, por isso que é o ideal que a gente deveria buscar, que a gente deveria exercitar. Isso vai acontecer quanto mais a gente for se dispondo a correr o risco. Cada um o seu limite, né? Cada um tem que sentir o seu limite, mas tem que ir se arriscando aos pouquinhos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, com pessoas que você sente mais à vontade, começar das pessoas mais próximas, né? E cada um vai no seu limite. Então, olha que interessante. Quanto maior parte de seus sentimentos, percepções e opiniões forem públicos, nem você nem os outros precisarão recorrer a truques de comportamento. Ou seja, a não ser você mesmo. Lembra que a gente falou? Eu mostrei umas fotos aqui. De como é mais difícil, viver disfarçado. Eu trouxe umas fotos dos menininhos com umas fantasias, uns disfarces, aquela coisa pesada, dura, difícil de
tirar, de pôr, né? E ninguém dá conta de sustentar uma vida de disfarce, de máscaras o tempo todo. É um desgaste de energia muito grande, né? Então simplifica muito para todo mundo, especialmente para mim. Simplifica bastante, né? E aí não precisa os outros ficarem nos interpretando mal, porque eu já mostrei quem eu sou. Bom, então, a segunda posição da janela seria a mancha cega, a fachada ampliada, o entrevistador. Como é que vocês acham que seria essa pessoa? Lembrando, a fachada, só eu sei, ninguém mais sabe. É o que eu sei de mim mesmo e não deixo aparecer. Não exponho, não mostro, não deixo os outros saberem. Né? Vou tentar imaginar. Só para melhorar para vocês, é uma pessoa que recebe muito feedback, mas dá pouco feedback. Né? Tá vendo lá a setinha? Como é que vocês acham? Escuta muito, fala pouco. Ela dá pouco feedback, não? Sim, mas a pessoa, ela pergunta muito, né? Uma pessoa que, por exemplo, num grupo, né? Ela pergunta assim, mas o que você acha disso? Entendeu? Ela não fala dela, ela não se expõe, ela não dá opinião. Né? Não dá opinião dos outros. Exatamente. Ela não dá informação sobre ela. Mas ela o tempo todo só pergunta sobre tudo e todos. Né? Então, o tamanho da fachada é inversamente proporcional à quantidade de informação ou de feedback que a pessoa dá. Então, quando a pessoa tem a fachada muito ampliada, menos ela se expõe, menos ela deixa se mostrar, ela se mostra e deixa se ver, as pessoas verem. Então, assim, como geralmente num grupo ou na convivência, há sempre uma cobrança para que todo mundo participar, então é uma falsa participação, é uma falsa interação, porque é uma via de mão única. Né? Porque a pessoa, ela pergunta tudo sobre a vida de todo mundo, e chega até a perguntar, mas o que você acha do grupo? Mas o que você está achando disso que está acontecendo aqui? Entendeu? Uma hora, é bem provável que essa pessoa ela é confrontada, ela vem cá. Mas você pergunta, você não fala, e você? O que você acha? O que você pensa? Você não fala nada, você nunca fala de você. Né? O mais provável é que realmente uma pessoa tem muita dificuldade de se expor, muita insegurança, medo da rejeição, medo de ser avaliado, né? Medo de não receber o apoio, de ter a resposta que deseja ou que espera, né? A reação das pessoas, porque as pessoas podem discordar de mim, eu vou correr o risco de colocar minha opinião aqui. Vai ter que falar, não, eu acho absurdo o que você está falando aí, não concordo em nada que você falou. Né? Sempre vai ter, pode ter. Então, a pessoa que tem uma fachada ampla, ela realmente esconde muito se ela não se expõe. Agora, o porquê pode ser várias coisas, pode até ser, a gente pode até pensar porque ela realmente, né, não sabe, mas geralmente é o medo mesmo, a insegurança de Mas ela tem... Se eu me mostrar, não vão, o que vão pensar de mim, não vão gostar de mim, não vão me aceitar, não vão me amar. Ela tem consciência, é consciente isso ou é inconsciente? Muitas vezes a gente não para. Por isso que é o autoconhecimento, por isso que esse tipo de ferramenta
é importante, porque é uma coisa que é didática, é como se a gente tentasse colocar no papel uma coisa para a gente enxergar uma coisa que não é visível, né? Então a gente acaba materializando um pouco essas coisas internas, vamos dizer assim. Então por isso que é importante, porque agora a gente vai parar para pensar em tantas outras coisas que estão sendo ditas aqui, que está ajudando a gente a crescer como pessoa no autoconhecimento, porque é um processo diário, um processo contínuo de autoobservação, né? Eu me observar nas situações, como é que eu me comporto nessa situação, com aquela pessoa, e eu vou começando a me conhecer, né? Darwin, né? Segundo a interpretação da janela, é tentar ampliar a arena, se expor um pouco mais, tornar mais público, mais conhecido, né? Sua opinião, seu sentimento, seu pensamento, né? As suas percepções, né? Com equilíbrio. Mas é aquilo que a gente falou, não é com todo mundo, não é em toda a relação. Ninguém deve, nem vai manter uma arena ampla com todas as relações. Mas nas mais importantes, nas mais significativas, é o ideal, é o mais saudável. Porque a gente busca desesperadamente ser aceito e ser amado como nós somos. Que me aceita e que me ama como eu sou. E isso só vai acontecer quando eu me expor, quando eu me revelar, quando eu mostrar para o outro quem realmente eu sou. E é o que eu falei, a gente vai se surpreender. Porque a gente acha, se eu mostrar, se souberem, não vão mais me querer. Mas é o contrário. Acontece o contrário, né? Quando a gente faz essa experiência. Então, provavelmente é mais a questão da insegurança, sim, porque a pessoa, ela não se posiciona. Primeiro ela quer, ela não se compromete, né? Vamos dizer, não se expõe, antes de saber o que os outros pensam, antes de saber primeiro, para tentar ver como é que vão reagir. Então é um pouco esse medo mesmo, essa insegurança, né? E ele fala o seguinte, que como a pessoa não se posiciona, é difícil saber como ela percebe as situações, os problemas do grupo, né? E em algum momento alguém vai questionar, também com certeza, porque o grupo, quando a gente está convivendo, quando a gente está em grupo, as pessoas não deixam, né, passar muita coisa não. Uma hora alguém vai falar sobre isso. E esse tipo de pessoa, ela causa um sentimento assim de irritação dos outros, né? De irritação, de desconfiança e de retraimento. Em mim, eu sinto isso. Quando tem uma pessoa assim, entendeu? Que fica só falando, não fala na primeira pessoa, entendeu? Eu conheço pessoas assim, e me irrita, porque, assim, poxa, mas e aí, você? Fala de você, o que você pensa, né? Você fica só perguntando. Então, geralmente, elas causam esse sentimento de irritação. Então, o tamanho da fachada, como eu tinha dito, é inversamente proporcional à quantidade de informações de feedback que a pessoa dá. Quanto mais ela esconde, né, ela não se expõe, a fachada é grande, ou seja, a fachada é aquilo que eu sei e não mostro. Então, menos feedback eu dou para as pessoas. E uma relação é uma relação de mão dupla, né? Por isso que a arena ampla é o equilíbrio, porque tanto feedback como dar como receber, lembra? Agora sim, matraca aqui, não sei se é fofoqueiro não, mas é matraca. Quando a mancha cega está ampliada, se a gente amplia ela, olha o que acontece, né? E a mancha cega é aquilo que os outros sabem de mim e eu não sei.
Então, esse é o tipo de pessoa que dá muito feedback. Sabe aquela pessoa que dá feedback para todo mundo o tempo todo, né? Mas ela não aceita. Você for falar para ela, e muitas vezes ela reage de uma forma irritada ou grosseira para inibir mesmo, né? As pessoas relutam em dar feedback para essa pessoa, porque como ela não consegue enxergar, de alguma forma parece que ela está insensível ao que as pessoas estão falando para ela, o feedback que as pessoas estão dando, né? Não está percebendo, não está querendo ouvir, ou faz de conta que não ouve, ou às vezes ela reage, ameaça sair, quando é uma coisa mais íntima, ameaça sair, tipo assim, e da próxima vez. Então a gente tem que insistir em dar feedback para essas pessoas, para tentar fazer com que as pessoas da próxima vez pensem 2 vezes em dar feedback para ela, né? Ou relutem em dar feedback para ela. Então, é uma pessoa que vive primordialmente dando feedback, porém solicita pouco, não quer muito saber, né? Fala o que pensa do outro, sobre como se sente e qual a sua participação a respeito das questões do problema do grupo ou do outro, né? Em algumas situações, a pessoa chega a ser tão franca, né, que ela chega a agredir, chega a ofender, chega a machucar, e ela acha que está fazendo bem, né? Ela acha que está sendo super participativa, que é uma pessoa assim, né, que é muito participativa. E eu acredito, sim, que isso tem a ver com o temperamento, sim. O nosso temperamento nos faz agir dessas formas, né? Talvez eu não sou muito boa assim de temperamento, não, mas a pessoa que é mais expressiva, que é sanguínea, né? Ela não gosta muito de. É um pouco parecido, né? Assim, eu acho, né? Então, geralmente, essa pessoa é um mau ouvinte, né? E o que eu falei, ela pode reagir mal, intimidando, e as pessoas acabam levando o que ela mais precisa receber feedback, acaba levando as pessoas a pararem de dar feedback para ela, por causa do jeito que ela reage, né? Bom, é aquela comunicação unilateral, e a consequência disso, com certeza, vai aparecer nas relações, pode se tornar uma pessoa até indesejável, né? Assim, chata, pessoa que dá opinião em tudo, fala de tudo, mas não está disposta a ouvir, né? Então a gente vê que a seta dela de receber feedback é muito curta, né? E a de dar feedback é longa. Então, como resultado dessa comunicação unilateral, a pessoa só fala, não deixa o outro falar, a pessoa persiste no comportamento ineficaz. Por quê? Uma vez que ela é insensível à função direcional dos outros, né, a função corretiva, realista dos outros, ela não sabe que comportamentos precisa modificar. Então, ela não está se dando a oportunidade de crescer, porque o autoconhecimento, aquilo que a gente falou lá no início, o feedback, tanto dar quanto receber, que vai ajudar no autoconhecimento através do outro. Então, é esse feedback que vai me ajudar a crescer como pessoa, a identificar coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso e que dá para melhorar, né? E a pessoa acaba se privando disso, se poupando disso, né? E a última, então, ele chama de tartaruga.
né? Esse autor aí, o Silvino, esse que eu estou usando ali. Desconhecido amplo. Tudo negro, né? Desconhecido amplo. Então, o que que acontece? O que vocês acham que acontece com essa pessoa? Tem uma carapaça, né? Que não deixa nem os outros entrar e nem ela sair. Mudo da turma ou um observador, né? É uma pessoa que sabe muito pouco de si mesma. E os outros também sabem muito pouco sobre ela. Então, aí não dá. É um leque de coisas, né? Da história, do temperamento, talvez de uma insegurança tremenda, porque é uma pessoa que não se expõe praticamente nunca, mas isolada mesmo, porque não tem como a gente se autoconhecer, a gente crescer como pessoa sem experimentar, sem se lançar no mundo, né? E eu falo isso, de repente, de admitir, gente, minha vida está assim. Quem eu sou? Não conheço muito de mim, nem também os outros, vivo no meu mundo, vivo isolado, né? Então a gente vê que ambas as setas são curtinhas. É uma pessoa que nem dá feedback e nem recebe feedback. Então, o feedback é fundamental nas interações, nas relações, para que a gente cresça, para que a gente se autoconheça, que a gente melhore esse relacionamento. Então, um relacionamento difícil, né? Uma pessoa misteriosa, a gente pode falar, né? E é difícil para os outros saberem qual a sua posição, e qual a posição do grupo junto a essa pessoa, né? Ela parece manter uma carapaça à sua volta, isolando-se dos outros. Às vezes é confrontada por sua falta de participação e pode responder, por exemplo, eu aprendo melhor ouvindo, que é uma fuga, que é uma defesa, né? Fugindo mesmo. Esse estilo de pessoa não recebe feedback dos outros simplesmente porque não fornece dados. Não tem como as pessoas nos dar feedback sem a gente revelar o mínimo para elas, sem eu dar o mínimo de informação para vocês sobre mim, não tem como você me dar um retorno, né? Então, as pessoas não dão feedback, ela não recebe feedback simplesmente por isso, porque ela não se expõe, não se revela em nada, não se mostra, não tem como as pessoas darem feedback para ela, né? E aí, olha que coisa interessante que o autor coloca. É preciso muito esforço para manter uma arena tão pequena. Presta atenção nisso, que a gente vem falando desde as outras quintas-feiras. É muito mais difícil. A gente acha que é difícil se expor, que é difícil correr o risco. É muito mais difícil, é um gasto de energia muito maior. É preciso muito esforço para manter uma arena tão pequena nas interações pessoais. A energia canalizada para a manutenção de um sistema fechado deixa de estar disponível para uma autoanálise e um crescimento individual. Entenderam isso? Entenderam? Então, isso aqui é muito importante, porque só se expondo, só correndo algum risco para revelar, para dar alguma informação para os outros, para que os outros possam dar feedback para a gente e a gente possa se autoconhecer melhor, crescer como pessoa e, com certeza, inevitavelmente, as nossas relações, os nossos relacionamentos vão ficar melhores, né? Vamos ficar por aqui. Ficou mais claro? Está muito complicado? Tentei colocar bem assim didaticamente. Deixa eu só, eu estou me esquecendo aqui que eu separei uns versículos que eu achei que tinha a ver. O orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está como se toma um conselho. O orgulho nos
impede de interagir. Quando a gente é orgulhoso, a gente não interage, né? E aí a gente perde tudo isso que a gente falou aqui. Ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A gente cresce como pessoa quando a gente aceita feedback, quando a gente deixa as pessoas nos dar o retorno, mesmo que seja uma crítica construtiva, para a gente refletir e pensar nisso, né? E eu trouxe de novo o versículo que eu tinha trazido sobre a identidade. Enquanto a gente não tiver clareza e convicção de quem nós somos, a nossa verdadeira identidade em Cristo, a gente vai ter essa insegurança, a gente vai ter esse medo, porque a gente vai estar muito preocupado com a avaliação dos outros, do julgamento dos outros. E quando eu entendo a minha verdadeira identidade, olha só como a Bíblia é clara, né? Todos os que receberam e creram se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de homem algum, acho que eu escrevi errado, de homem algum, mas nasceram de Deus. Então a minha verdadeira identidade não é assim, de que país você é, de que cidade, de que família. É lógico que isso interfere na nossa vida, mas a gente não pode se fundamentar nisso, porque se a gente for viver a partir disso, a gente vai sofrer. E a gente vai ficar frustrado uma vida inteira buscando validar quem nós somos em algo ou em alguém. E por último, ainda sobre identidade, eu trouxe esse versículo, né, da última vez, das duas últimas vezes. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, enquanto nós não tivermos convicção, que nós não viemos de homem nenhum, a minha identidade, quem eu sou, né? Por que estou aqui, para onde eu vou, não é de homem nenhum. E ter convicção de falar como Davi, que era uma pessoa que na história dele teve muitos motivos, né, para não ter essa convicção. Mas ele tinha convicção que Deus me criou cada um de nós, o mínimo detalhe, de forma especial e admirável. E é maravilhoso tudo que ele criou. O mais íntimo do meu ser foi criado por ele. Então, eu acho que tem a ver com tudo que a gente tem falado aí nos outros dias.